A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da Bíblia que esses dias eu falei lá na igreja, nesses 21 dias de oração. E está no livro de Atos, no capítulo 2, verso 1, e também no capítulo 1, verso 14. Diz a Bíblia assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E no verso 14 do capítulo 1 diz assim: todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Irmãos, a palavra que eu quero falar hoje para vocês, ela vem de encontro a uma reunião de oração. A gente está orando lá na nossa igreja, no propósito 21 dias de oração. E esse propósito, ele vem de encontro ao texto de Atos, que vai dizer do início, do surgimento da igreja. Eu entendo nesse texto como é a forma como nós precisamos estar para orar. Muitas vezes nós falamos da descida do Espírito Santo, e quando a gente fala da descida do Espírito Santo, a gente vê a evidência de línguas estranhas nesse primeiro capítulo, no segundo capítulo, terceiro, que vai falar de que na primeira encontro público em que a igreja teve, houve 3.000 conversões. Mas uma coisa que a gente precisa ficar clara é porque muitas vezes quando a gente fala da descida do Espírito Santo, a gente sempre vai abordar que a descida do Espírito Santo está referente ao livro de Joel, no capítulo 2, quando no livro de capítulo 2 de Joel, nós afirmamos muito do verso 28. A gente sempre fala da promessa da efusão do Espírito, e essa promessa diz que há de ser que depois do derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visões. Mas a gente sempre lembra esse verso quando a gente vai falar do Pentecoste, mas a gente não consegue analisar o capítulo 12 todo, porque o capítulo 12 todo, a partir do verso 12, ele vai falar alguma coisa que a gente precisa perceber, porque dali é que vai acontecer a descida do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 2 de Joel. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar e grande em beneficência, e arrepende-se do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai buzina em Sião e santificai-vos em jejum, e proclamai o dia da proibição. Irmãos, a gente sempre quer o verso 28 do capítulo 2 de Joel, que fala da promessa, mas a gente nunca se apercebe, porque antes do 28 vem o trecho do capítulo 2, verso 12 a 17, que vai falar o que é preciso fazer. E esse texto ele está tão linkado com o capítulo 2 de Atos, porque ele retrata o que os discípulos, os primeiros discípulos, estavam fazendo para que o Espírito Santo viesse sobre eles. No capítulo 2 de Joel, fala que nós precisamos nos converter. E eu fico pensando, quando eu vejo as nossas reuniões, e a gente pede muito que a presença do Espírito venha sobre nós, eu fico pensando no nosso dia a dia. O que a gente fez no dia a dia, e quando a gente está à noite lá na reunião, e que a gente chama a presença do Espírito, eu fico pensando, eu estava no trânsito hoje, e hoje de repente alguém me deu uma fechada, e o que eu fiz? Eu mandei dedo, eu falei uma palavra torpe, e
eu desrespeitei, ou então eu briguei com a minha esposa, eu briguei com o meu filho, eu tive uma discussão. Na verdade, eu estou querendo com isso a presença do Espírito Santo no culto. Então a gente precisa perceber que o capítulo 2 fala que a gente precisa se converter. E os nossos irmãos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que esses nossos irmãos, eles estavam juntos. E eles estavam juntos. A Bíblia diz que Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ele conseguiu juntar 500 pessoas. Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Jesus foi visto por 500 pessoas. E essas 500 pessoas, quando chegou no 40º dia que Jesus foi assunto ao céu, elas começaram a ir embora. De forma que a Bíblia diz que só 120 irmãos estavam juntos no cenáculo quando houve a descida do Espírito Santo. No 40º dia eram 500 pessoas que viram Jesus subir, mas no 41º já não eram mais 500 pessoas. Esse número foi decrescendo até chegar a 120 pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que às vezes nós estamos preocupados com o número de pessoas que vão receber a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo dele para uma reunião. E eu quero enfatizar que nem todos vão ter essa presença inaudita, essa presença constante do Espírito Santo, porque é uma necessidade de uma preparação, há necessidade de que as pessoas não estejam só juntas. A palavra de Deus, no livro de Atos, fala que eles estavam juntos. E o que eles estavam juntos fazendo? Eles estavam orando, buscando, reunidos, a presença do Senhor. Eles não tinham tempo para pecar, eles não tinham tempo para fazer outras coisas, a não ser buscar a presença do Senhor. E quando foi se dando o tempo, porque a Bíblia diz que foi no dia de Pentecoste, no 50º dia, quer dizer, 10 dias depois da assunção de Jesus nosso Senhor, aí o Espírito Santo veio sobre esse povo, aí cumpriu-se o que Joel 2:28 diz, que o Espírito veio sobre ele. Mas não eram todos. 500 estavam na Assunção, mas só 120 receberam a presença do Senhor Jesus. 120 estavam juntos, 120 estavam buscando. Isso que eu quero dizer com isso, que às vezes a igreja pode estar cheia, a reunião pode ter bastante pessoas, mas nem todos estão cumprindo o que diz Joel 2:12-17. Convertei-vos, buscai o Senhor, estejais preparados. Porque quando a gente está preparado, quando a gente está buscando, não tem como a presença inaudita do nosso Senhor e Salvador Jesus vir até nós através do Espírito Santo. Ele disse que iria, mas que deixaria o Consolador para que estivesse conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus nos abençoe e que nós estejamos juntos, mas juntos, buscando a presença do Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados e confessando, para que Ele venha sobre nós e faça maravilhas. Em nome de Jesus, amém.